Salve, salve, rapaziada, Ninja MC aqui. Né, eu tinha deixado aí uma enquete pra rapaziada, pra galera dizer que se queria que eu contasse, né, uma história que aconteceu comigo, que, como eu falei, né, foi uma coisa até meio que sobrenatural, né? E eu até digo a vocês, quem quiser comenta aqui, o que é que vocês acham que danado foi aquilo que eu vou contar. E uma coisa que eu vou dizer logo de antemão, não foi eu viajando na maionese não, viu? Nem tava bebo, nem nada parecido não. Eu vi mesmo, foi coisa mesmo que eu vi. Então, eu vou tentar resumir para não ficar muito grande. Como muita gente deve saber, hoje em dia, né, sou conhecido como Ninja MC, do Brega Funk, né, Brega Funk romântico. Mas há muitos anos atrás, eu fui militar. Eu servi o exército e eu não era só recruta, não. Eu cheguei a engajar, cheguei a ser soldado antigo, né? Então eu entrei no exército em 2001. Aconteceu muitas coisas ainda também assim, bem estranhas, né? Outras coisas que aconteceram, mas não é o caso. Eu quero focar nisso que aconteceu. Então, eu entrei no exército em 2001. E quando foi no segundo semestre de 2001, eu já estava cotado já para ser engajado e tudo, né? Então aconteceu o fato. Um certo dia, eu tirando serviço, né? O quartel que eu era, a segunda companhia do DSUP. É um quartel de armamento e munição. Para quem não sabe, é o quartel que quando a polícia apreende arma por aí afora, leva para lá. Aí, quando a polícia apreende arma, vai acumulando lá. E de tempos em tempos tem destruição. Eles levam para um lugar lá atrás, que é a área de mata, que é a área de destruição. Então eles destroem tudo, eles explodem todas as armas que apreendem. Quando já tem uma quantidade grande, né? É isso que acontece. Para quem não sabe, o que acontece com as armas que a polícia apreende. Então, um certo dia, na época, era um soldado só que ficava lá atrás, nessa área dos paiol de munição, que lá esse quartel era um quartel de armamento e munição, né? Inclusive lá fabricava munição, fabrica, né? Que o quartel ainda existe. Não sei como é que tá o quarto de hora hoje em dia. Eu sei que depois do que aconteceu, tempos depois, começaram a já colocar dois soldados lá na parte de trás e não um, como foi na época que eu tava. É uma área de mata bem grande. Eu não sei se alguém aqui que assistiu esse vídeo já serviu lá ou conhece esse quartel. Mas ele é coladinho com Seminique. É a área de mata. E esse lugar é bem grande. Tem um encharque no meio, bem grande. E ele tem uma bifurcação. Você vai para um lado, passa por todos os paióis de munição e depois volta pelo outro lado. Paiol de munição é onde a galera armazena, né, as munições lá do quartel. Lá tem as de arma também, mas as de arma fica perto do alojamento. Então é lá de trás, é um lugar bem seguro, né, e tal, bem guardado. Porém, nessa época, ficava só um soldado de madrugada. E eu, nesse dia, peguei o terceiro quarto. Porque o primeiro quarto é de 8 às 10, o segundo quarto é de 10 às 12 e o terceiro quarto é de meia-noite às 2 da manhã. Então eu peguei esse terceiro quarto, que era de 12, meia-noite, até as 2 da manhã. Quando a gente chegava lá de meia-noite, a gente já fazia uma ronda. E quando desse 1 hora da manhã, a gente tinha que fazer outra ronda. E aí a gente já ia chegar perto das 2, já era hora de trocar o quarto de hora. O outro soldado vinha a guarda para render a gente. Só que aí foi onde tudo aconteceu. Nesse dia, eu peguei o terceiro quarto
e fui para lá, né? Junto com a guarda. Cheguei lá, a guarda me deixou lá e foram embora. E eu fiz minha primeira ronda e voltei. Fiquei lá na guarita e quando foi de 1 hora da manhã, eu fui fazer essa segunda ronda. Nisso estava chovendo bastante. Tome chuva. Tome chuva. E aí eu tava com aqueles ponchos, né? Que se usa lá no quartel. E aí fiz minha ronda. Quando a gente chegava lá atrás, que era a fábrica de munição, um lugar chamado Serrimum, aí a gente, quando chegava lá, a gente tinha que arrodear esse lugar. E aí arrodeava e depois saía. E vinha, né? Devagarinho até chegar na guarita. Então fiz toda a onda. Quando eu cheguei no Serrimum, assim, cada paiol tem um bico de luz na frente. Aquela luz bem fraquinha. Área de mata. É tudo escuro. Só tem aqueles bicos de luz. Então lá no Serrimum era assim também. Escuro e tinha um bico de luz na frente. Então eu arrudei o Serrimum e cheguei na parte de luz. E aí o que é que acontece? Eu cheguei na frente, nisso chovendo bastante, e aí de repente começou a ventar forte. Começou a ventar muito forte. Tome vento. E aí do nada, começou a estourar. Tá ligado aqueles traques de massa quando você estoura no chão? Traque de massa. Pronto. Começou a estourar uns traques de massa no chão. Pá, 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 pá. Na chuva. E no vento. E ventando, né? Bastante. Só que detalhe. Os traques de massa estouravam mais ou menos... Quando a gente estoura um traque de massa, ele estoura no chão, né? Só que tava chovendo, já tava errado daí. Só que tinha um detalhe. Ele estourava a 1 palmo de altura do chão. Ele não estourava no chão, ele estourava a 1 palmo de altura do chão. E aí, nisso, eu tava com um fuzil 762 na mão, né? Na hora, destravei ele, botei o dedo na alavanca, que era só dar um golpe, e deixei o dedo no gatilho, porque qualquer coisa eu atirava. Qualquer coisa que entrasse na minha frente ali, eu atirava, na tensão que eu fiquei. Então... começou a estourar aquilo, eu pulei para trás e fui para as sombras. Fiquei escondido nas sombras, né? Fui para a parte escura. E aquele negócio estourando. Eu olhava para todo canto, olhava para um lado, olhava para outro. E nada, não via nada. Só mata, mata, mata e nada. E aí, só de falar, me arrepio todinho. E aí... de repente, eu fui me afastando, os estouros parou de estourar. Aí, ok, nisso eu já tava com o coração na mão, né? Eu tava com uma 762 na mão, um fuzil 762 na mão, mas eu tava me sentindo totalmente vulnerável ali, porque seja lá o que fosse aquilo, estava mais no controle do que eu. Porque eu não estava vendo o que era. Eu não sabia, na verdade, o que era. Uma coisa eu vou dizer a vocês. Não era natural, não. Não era gente, não. Era, não. Eu comecei a andar para trás. E o vento. E a chuva. O negócio lá parou. Mas eu fui andando para trás. E aí eu comecei a correr. Eu corria para frente e de repente eu virava para trás e virava para eu ficar vendo a minha retaguarda, né? Eu corria para frente e olhava para trás, corria para frente e olhava para trás, até eu chegar lá na frente, que era no próximo bico de luz que tinha, que era no outro paiol, era eu acho que uns 300 metros mais na frente. E aí eu cheguei no outro paiol, passei ele, né, mais para frente e fiquei lá na guarita, onde eu ia esperar a guarda. Quando cheguei lá, eu passei o rádio, o pessoal disse o que tinha acontecido.
Aí disseram para manter minha posição e que já estava no caminho. Fiquei lá esperando, quando deu a hora deles, eles vieram. E aí eu contei o que aconteceu, né? Teve muita gente que não acreditou, que ficou debochando, ficou dizendo que eu tinha visto, que eu tava vendo coisa, né? Mas sargento antigo, soldado e cabo antigo que tinha lá, acreditou. E até teve um cabo que comentou, né? Aqui aparece muita coisa. E aí, eu até hoje, eu não sei o que foi aquilo. Eu não sei o que foi aquilo. Até hoje. E eu fico me perguntando, o que danado foi aquilo? Uma coisa eu digo, não foi coisa de gente. Não foi. E eu não sei vocês. Eu acredito no sobrenatural. E eu acredito também até em coisas de fora desse mundo, né? Porque a minha teoria é tipo assim: Deus não ia fazer vários planetas, vários sistemas solares, várias galáxias por aí afora, lugar que a gente nem imagina, nem consegue chegar, só para ter vida aqui na Terra. E o sobrenatural existe, né? Eu acredito nisso. É uma coisa totalmente que não tem nada a ver com o meu nicho aqui no Instagram, né? Mas, como eu disse, né? Eu ia contar várias experiências, como ainda vou contar outras também. Mas foi uma coisa que eu passei que para mim foi inesquecível. E eu tinha vontade de um dia contar aqui no Instagram, né? O que aconteceu comigo. Contar pra galera. Eu sei que tem gente que não vai acreditar. Eu sei que tem gente que vai achar que eu tô viajando, sei lá. Como eu sei que também e vai ter gente que deve ter a mente aberta e vai acreditar no que eu tô falando, né? E dependendo também da visão que tiver. Então é isso, rapaziada. Foi essa a história que eu tinha para contar do que aconteceu comigo. Foi uma coisa que ficou marcada na minha vida. Ficou marcada na minha vida para sempre. Eu nunca tinha contado isso aqui no Instagram, nunca. Contei a poucas pessoas, só as pessoas mais próximas a mim. Mas nunca contei aqui no Instagram. Tô contando agora. Mas é isso aí, tamo junto e misturado. Deixa aí o que é que você achou e é nóis.